Deus. Aqui o meu produtor de primeira linha, pastor Antônio Rodrigues. Produz tudo. Glórias a Deus. Um dia Perdigão te descobre. Vai te contratar. Glórias a Deus. E é só vitória. Vamos lá então. Você daí, a gente daqui. Pode ir lá e pode ficar. E a glória de Deus neste lugar. Glórias a Jesus. Está aqui já do nosso lado o missionário Alex. E é só vitória. Paz do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus. Graça e paz, meus amigos e amados irmãos em Cristo. Olha, amados, só de estar aqui de pé é uma grande honra. A paz do Senhor, irmã Yolanda. A paz do Senhor William, que deve estar ligadinho conosco, eu creio. A paz do Senhor, todo o povo de Deus, irmão Maurício de Souza. Se eu não me engano é esse, evangelista Maurício. A paz do Senhor, a Zona Oeste, Santa Cruz, aleluia. A paz do Senhor, Antares todinho, Rolas 1, Rola 2. Meu Pai, glórias a Deus. 3 Pontes, Cesarão, Cesarim. Toma todas essas comunidades. Toma Morro do Chá, que a Júlia deve estar ligada lá conosco também, que fica ligadinha. E meu Pai, vem agora trazer uma boa palavra, Pai, que seu povo seja impactado pela sua glória. Meu Deus, venha falar em nossos corações. E você que está me ouvindo e está me vendo, que você venha ser impactado e batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Abra a vossa Bíblia em Mateus 7, versículo 13, que de título diz as duas entradas. Aleluia. Mas o que quer dizer as duas entradas? As duas portas que você pode entrar. Ou é uma ou é outra. Não tem a terceira, só tem a segunda e a primeira. Aleluia. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Versículo 15, que diz do título, os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, aleluia, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhei-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. A árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aqui nessa palavra fala sobre os falsos profetas. Esses falsos profetas aí que andam achando que sabe tudo, mas não sabe nada. Fala que o inferno não existe. Ei, você acha que o inferno não existe? Foi botada aqui a mensagem daqui dos trabalhadores que estavam perfurando e, aleluia, glórias a Deus, e ouviram os gritos, e esses gritos vieram do inferno. Eles não acreditavam em nada, mas dali passou a acreditar. E o Senhor Jesus me revela aqui das duas entradas. Ou
você entra em uma ou você entra em outra. Não tem como você entrar na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, assim por diante, porque não existe. Então, você só pode escolher uma das duas. E aqui em Marcos capítulo 1, versículo 15 diz: dizendo o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Arrependei-vos, irmãos, porque é chegado o reino dos céus. Quando João Batista estava pregando lá no deserto, ele falou sobre isso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É bom você se arrepender antes, porque já foi dito aqui, vai chegar lá no juízo final, e você vai falar: ai Senhor, eu me esqueci que eu tinha que fazer aquilo. Para de ser cara de pau, como foi dito aqui. Larga isso, irmão. Isso é ruim para a tua vida. Não vai na ideia desses falsos profetas aí, não. Que eles querem teu din-din. Eles daqui a pouco eles vão estar te conduzindo. E você, ele e você, se não vigiar, irão reinar, sabe aonde? Não é no céu não, é no inferno. Não existe inferno. O diabo só está olhando para a cara de quem está dizendo isso e está rindo. Está rindo. Você, espírita, macumbeiro, ímpio, justo, crente ou não crente, evangélico ou não evangélico, católico, independente da sua religião, eu te digo, é melhor você aceitar Jesus, que daqui pra frente só Ele sabe o seu futuro. O amanhã não te pertence, mas sim o Espírito Santo. Ei, amado, você tem que ficar em vigilância. Você tem que ficar em vigilância. Vigia. Diz na palavra de Deus: se eu não guardo a cidade, em vão vigia o sentinela. Aleluia. Voltando aqui à palavra, os falsos profetas são esses quais estão pregando a palavra de Deus errada. E nem é de Deus, é da carne. Quais os profetas que estão só de olho no seu dinheiro. E você não está vendo isso. E você não está vendo isso. Ei, você aí, irmão, amado, querido. Você acha que o Espírito Santo não está te olhando? Você está totalmente enganado. Que Ele está te olhando e está te examinando. Aleluia. A examinação do seu espírito. Como é que você anda na casa do Senhor? Como é que é teu testemunho na igreja? Você chega na igreja, teu testemunho na igreja é uma maravilha, oh glória. Olha, parece que o Espírito Santo está lá, e está. É uma maravilha, mas em casa, cadê o testemunho? Em casa tu está xingando mãe, tu está xingando pai. Em casa você está fazendo isso, aquilo, está desobedecendo. Cadê teu testemunho? Cristão, ele tem que andar com cabeça erguida, não é de cabeça baixada não. Lamentações 5:16, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Vinde como estás e contemplai as obras do Espírito Santo. O Senhor ele vai falar contigo e comigo esta noite. Irmãos, vocês não têm que dar, aleluia, atenção aos falsos profetas. Porque esses falsos profetas estão te conduzindo à maldição futura. Quando chegar lá no julgamento final, os mortos despertarão. E cada um será julgado. E não está escrito em papel não, com caneta não. Está tudo gravado na mente de Deus. Se eu e você não conseguem gravar um versículo da Bíblia, imagine Deus gravando tudo que já passou na nossa vida. Imagine você isso. Lá em Mateus 7, versículo
21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor reinarão o reino do céu. Mas não é só falar aleluia, glória a Deus, dar testemunho de cristão, não. Não é só dar testemunho de cristão, não. É fazer a vontade dele. Oh, aleluia, Espírito Santo da verdade. É fazer o querer dele. Você que está me vendo, está me assistindo, me ouvindo, eu venho te dizer agora. Eu estou pregando sobre isso aqui. Isso aqui não é da minha vontade, não. É porque eu ia ler lá em 2 Crônicas 10, mas o Senhor falou, não, tu não vai ler mais ali. Tu vai ler aqui. Mateus 7, versículo 15, versículo 13, vai ler ali. Porque é ali que eu vou falar. Você está pregando a verdade. Amém. Deus está agradando de você. Mas Ele não se agrada de uma coisa, que você não faz a vontade dEle. Deus manda você evangelizar, você está indo pregar. Deus manda você cantar, você está indo falar. Deus manda, aleluia, você, glórias a Deus, falar sobre Ele e você está falando sobre o diabo. Deus manda você pregar sobre a verdade e você prega sobre a mentira. Está fazendo a vontade da carne. Imagina você, se todos os dias da nossa vida, até a morte, está repreendido, mas até o julgamento final, fazer a vontade da carne, imagina o que vai acontecer no amanhã. Tráfico de drogas, prostituição, imagina todas essas coisas, irmãos. Mentira, palavrões, isso tudo não agrada o Senhor. Ah, vai lá, tem titia que fala, vai lá, filhinho. Xinga pra titia, xinga. Daqui a pouco, da tua boca tá saindo maldição. Tudo que sai da boca da mãe é a bênção pro filho. Se eu tô falando, meu filho é uma bênção, ele é uma bênção. Agora, se eu tô falando, se eu isso, se eu aquilo, se eu vai isso, vai tomar nisso, eu estou amaldiçoando o meu filho. Ah, você é isso, você é aquilo, você não sabe nada, você é um burro, você é um L. Não pode. Aleluia. Continua comigo. E você está aí, nessa causa aí. Aleluia. Tá deixando o teu filho falar o que quer. Tá deixando o teu filho fazer o que quer. Mas quando chegar no julgamento final, você vai pagar e ele também. Porque diz na palavra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Ensinai o caminho que teu filho deve andar. Se tu tá ensinando errado, meu irmão, pode começar a se arrepender, porque tu vai pagar o preço. Deus não tá me vendo, não. Ah, mas Deus isso, Deus aquilo. Deus não me vê, Deus não é nada. Tu quer morrer? Você quer morrer? Continua falando mal de Deus. Mas agora, se você quer viver para a obra dele, faz a vontade dele. Não vai na ideia desses falsos profetas. Não vai na ideia dele, porque eles te levarão para a maldição futura. Não vai na ideia desses mentirosos, desses caras de pau, desses sem caráter, que no amanhã você vai ver que tudo aquilo que ele falou e saiu da boca dele não serviu para nada. Mas tudo aquilo que saiu do verdadeiro profeta, do Messias, do pastor verdadeiro, do missionário, do obreiro, do diácono, aleluia, foi verdade,
você vai ver que aquilo ali foi para o seu bem. Se ele te chamou a atenção, foi para o seu bem. Não foi para ver você caído, não foi para te envergonhar, foi para o seu bem, para ver você se levantar. Às vezes, você está na igreja e você olha, irmão Gelson, e você vê aquela irmã sentada, angustiada, triste, e até mesmo você pede uma irmã para ir lá e abraçar aquela irmã. Você pode ver isso nessas igrejas, irmão Gelson. Mas aí, quando chega, a irmã se acovarda. Ah, mas eu não sou isso, mas eu não sou batizada, mas eu não sou aquilo, não sou isso. Se Deus mandou fazer a vontade dele, tem que fazer. Porque senão você vai se arrepender. Se Deus está pedindo para você fazer, faça. Antes que você venha se arrepender. Ai, meu Deus, me arrependo, me perdoa. Agora já era, já sofreu o castigo. E lá no julgamento final que está próximo, já estão os sinais. Você vai chegar, mas eu preguei, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu preguei tua palavra, mas eu isso, mas eu aquilo. Preguei e evangelizei. Afastai-vos de mim, maldito, porque não te conheceis. Essa palavra Deus vai usar. Deus usa irmãos tremendo aqui na terra. Deus usa irmãos, aleluia, abençoado aqui nessa terra. Mas uma coisa ele não faz, a vontade da carne. Amado e querido irmão, glórias a Deus. A vontade da carne não é a vontade de Deus. Narasura Badakawa. A vontade da carne não é a vontade do Espírito Santo. Agora. Minuci Kewa. Se o Senhor está te chamando, é porque Ele quer te despertar. Se o Senhor está te chamando, irmão, amado, querido, é porque Ele quer te salvar. É porque Ele quer algo com você. Diz na palavra dele, se Ele não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Ele não guarda a cidade, em vão vigia eu e você. Se Ele não guarda a nossa casa, em vão nós vigiamos. Narasura Badakawa. Você hoje que está me ouvindo, que está ao alcance da minha voz, que está em Niterói, que está em Itaguaí, pode estar os internautas. Você que ainda não é liberto, recebe hoje, porque tu está sendo liberto hoje através da palavra de Deus. Não é por causa que eu estou pregando, irmão Rodrigues, irmão Gelson já pregou. E nisso você está sendo libertado, mas tu está pegando. Então, amados irmãos, aqui o Espírito Santo fala na palavra dele que se ele não guarda a cidade Narasawa, em vão vigia o sentinela. O que é o sentinela? É aquele que é o responsável. Se ele não guarda a minha e a tua casa, em vão nós vigiamos. Não é eu que digo, não, é o Senhor. E diz lá em João, depois de Lucas, no último capítulo e último versículo, se fosse escrever os milagres que Deus fez aqui na terra, não caberiam tantos livros. Imagina, só o que relata na Bíblia é milagre mesmo. Agora, imagina escrever aqui na terra muitos livros, não vão caber. Mas se Deus está falando na palavra, é porque Ele não está mentindo, é verdade. Você pode examinar. Examine a escritura da palavra de Deus. Ah, você pode achar que é uma pessoa que escreveu que é tudo mentira. Não é. Se é mentira, porque eu estou aqui. Eu pago o preço, irmão. Eu pelejo. Eu tenho que passar luta para ganhar vitória. Se isso tudo fosse
fosse mentira, eu não estaria aqui agora. Não estaria aqui agora. Se não existisse céu nem inferno, nem existia eu e você. Adão e Eva, se eles não tivessem pecado, Deus ia ter que fazer um mundo muito grande, muito imenso, para caber tantas pessoas. Mas, meu Deus, Ele é astuto. Ele tinha que pecar para que se cumprisse o que diz na palavra de Deus. Ele tinha que pecar para que se cumprisse a palavra de Deus. E hoje está acontecendo guerras, está acontecendo confusões, porque é chegado o reino dos céus. E isso é cumprimento da profecia de Deus. Diz na Bíblia que antes da vinda do Senhor, falsos cristos iam se apresentar. Já está aí, da igreja do Memeia. Apresentação de evangelho, falando na televisão, política de evangelho. Aleluia. Perseguições contra os cristãos, terremotos. Diz isso na Bíblia, que antes da vinda dele, isso tudo vai acontecer. Né? Porque dizem que ano de 2012 é o ano que vai acabar o mundo. Não, o mundo não vai acabar. Quem está acabando com o mundo é a gente. A gente não está sabendo ter o amor. Eu não digo eu, Gelson, não digo o irmão, não. Irmão Rodrigues, não. Eu digo esses seres humanos sem caráter, sem amor, sem misericórdia, sem compaixão. Eu digo, aleluia, esses seres humanos que não têm uma compaixão até pelos animais. Compaixão, Deus, até mesmo pelas plantas, árvores. Meu Pai, porque o mundo está sendo destruído, queimadas estão acontecendo no mundo, animais estão sendo matados, estão sendo, como é que eu vou dizer isso para você? Fulminados. Sabe para quê? Para fazer roupas de pele. Meu amado, não faz isso. Deus criou o animal para ele viver, não para ele morrer. Aleluia. Mas não vou fugir da palavra. Mas você não pode. Você não pode seguir o que esses profetas falsos falam. Você não pode seguir o que esses falsos profetas estão dizendo. Você não pode seguir a palavra errada. Siga a palavra de Deus. Siga o testemunho de cristão. Você tem que seguir isso aqui, ó. A arma, a espada do crente, a Bíblia. Tem que seguir isso. Aleluia. Você tem que seguir, irmão. Porque se você for examinar as escrituras, quantos falsos profetas tinha no tempo do Messias? Judas era um que era falso, um cara de pau. Judas Iscariote traiu Jesus, coisa que não era para fazer. Deus já sabia daquilo. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares. E Ele vê todas as coisas. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, irmão. Socorro bem presente na angústia. Aleluia. Se você seguir esses falsos profetas, Deus vai ter misericórdia de ti. Pode até ter. Por isso que Salmos 46 diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A gente só se fortalece nele. Não é malhando, não. Malhando a gente cresce músculo, mas espiritualmente não. Essa pessoa, ela é bonita.
Espírito Santo, olha por dentro. O homem olha pela aparência, mas o Espírito por dentro. E Jesus, ele diz assim: toda árvore boa produz bom fruto, mas a árvore má produz fruto mau. Esses profetas falsos, esses falsos profetas só produzem fruto mau. Se você achar um fruto bom neles, tu me diz, que eu quero ver se tu vai achar. Sabe por quê? O nome já diz: falso. Ele não é verdadeiro, ele é falso, ele é F. Tu pode excluir ele do campo de Deus, que lá ele não entra. Lá ele não pisa, a não ser que ele venha se reconciliar e pregar a verdade, mas ele vai pagar o preço. Lá no julgamento final, tudo que nós fizemos de errado, Deus vai lembrar. E ele vai pesar na balança o que fez de bom, o que fez de mal. Se o mal subir, irmão, tu vai descer. Agora, se o bem subir, tu vai subir. Meu amado, venha se prostrar diante do Senhor. Venha se ajoelhar a Ele. Não siga esses falsos profetas. Não siga a essa gente mentirosa, esses caras de pau. Como dizia, né? Não sei se passa ainda aquele, meu Deus, filme, vamos dizer que é filme, os caras de pau. O nome já diz, eles eram cara de pau. E esses falsos profetas são caras de pau. Eles não sabem falar a verdade, porque sabe, se eles falar a verdade, eles vão perder aquela pessoa que dá muito din-din, dá muito dinheiro. Como foi dito aqui, o falso profeta, ele não está indo visitar a ovelha porque ela está afastada, não. Ele está indo preocupado com o dinheiro. Ele não quer nem saber se tu vai para o inferno ou para o céu, ele só quer saber do teu din-din. Só quer saber o que tem lá guardado no banco seu. Ele quer pegar tua senha, ele quer pegar toda a tua herança. Meu amado, não vai na ideia desses falsos profetas. Tu pode achar o que eu estou dizendo aqui é cafona, tu pode achar o que eu estou dizendo aqui é mentira. Pergunta a qualquer um cristão, pode perguntar até um ímpio, que ele vai te falar quem é o Deus. Ele vai te explicar quem é o falso profeta, quem é o verdadeiro. Eu estou olhando pela aparência. Eu olho para o Gelson, eu olho pela aparência. Mas o Senhor olha por dentro. Eu não sei o que ele tem passado. Eu não sei o que ele tem sentido do Espírito. Mas Deus sabe. Porque o homem, ele julga e julga muito. Mas o Senhor Jesus Cristo não julga. Eu preguei sobre uma coisa aí na igreja e a menina veio em cima de mim falando que eu estava errado, que não era para mim pregar sobre aquilo. E ela falou que lia a Bíblia. Eu falei: tu lê a Bíblia? Então tu não leu aquele versículo: não julgues para não ser julgado. Lá no julgamento final, ela vai ser julgada. Porque ela julgou o profeta, porque ela julgou até mesmo o Gelson, o irmão Rodrigues, julgou o missionário, julgou o pastor, julgou a irmã. Se você está julgando, não julgues mais. Se arrependa agora, esse é o momento de você se arrepender. Você, amado, amada, que está com uma enfermidade e ainda está seguindo o falso profeta, sai daí, ó, sai daí. É por isso que a enfermidade está vindo. Tu está fazendo coisa errada, tu está fazendo o que não deve, é por isso que a enfermidade está vindo. Para de seguir esses falsos profetas das igrejas falsas. Eu não quero citar nome por vigilância e nem vou citar nunca mais, porque eu me arrependo hoje de ter citado,
posso entrar em processo. Mas olha, amado, sai disso agora. Você que tem um compromisso para sair de casa agora, desmarca e marca outro compromisso com Deus. Não, vou ficar para ouvir, para Deus falar comigo. Liga para essa pessoa e fala que tu já saiu da igreja dela. Olha, se essa pessoa está te ensinando errado, eu estou te ensinando certo hoje. Não sou experiente muito na palavra de Deus, mas algumas coisas eu sei. Deus, Ele é o Deus do impossível. Irmãos, isso pode não ter lógica, mas para Deus tem, para mim tem. Deus pode transformar uma bicicleta em um carro. Até mesmo um centavo, você pode conquistar o universo no querer dele. Com Deus, com um estalo de dedo, Ele pode fazer todo o universo virar crente, virar justo, fiel mesmo. Mas Ele não faz para que se cumpra a promessa dele. E os falsos profetas estão te levando para o falso caminho. Está te levando para o falso caminho. Você que está sem vigilância, está falando, ele tem a sabedoria, ele sabe de tudo, vou seguir ele, que ele é o maioral, aqui ele é o presidente, ele manda, ele é o chefão. Amado, sai disso, não entra nessa conversa. Sai que tu vai se arrepender. Sai daí. Sai da caverna, crente. Se apresenta diante do Senhor. O Senhor verdadeiro, não é o falso. Se apresenta. Narasarabadacaia. Meu Deus. Se apresenta agora. Para de ficar dando ideia para os falsos profetas. Para de ficar dando ideia para os falsos pastores, para os falsos obreiros, falsos missionários, Narasarabadacaia, para os falsos irmãos da casa do Senhor. Acabou. Se você quer ter uma vida boa, acabou por hoje essa vida ruim. Eu determino e profetizo na tua vida que todo mal vai sair agora. Essa palavra é forte, mas isso é verdade. Todos os principais do inferno vão sair agora, eu creio. Já saiu. E da partir de hoje tu é uma nova criatura. Se você crê, você quer, eu não farei orar por você. Se você quer mesmo, você já tem se ajoelhado agora. Se você quisesse, você já tinha se ajoelhado. E se você quer, se ajoelha na tua casa e fala que está aceitando a Deus. Porque não é só na igreja que se aceita Jesus, não. Até mesmo aqui na rádio, até mesmo na sua casa, até mesmo na rua. Narasarabadacaia. Meu irmão, tem esses falsos profetas aí no meio da rua. Eu não conheço nenhum, graças a Deus. Conhecer eu conheço, mas não quero citar o nome. Mas para de seguir. Mas se eu pudesse, eu te falava, mas eu não vou falar por vigilância, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por não falar. Mas se eu pudesse, citava o nome dos falsos profetas para você sair disso. O nome das falsas igrejas, mas irmão, esquece isso e sai das falsas igrejas. Vai, irmão, para a igreja que louva na doutrina certa do Senhor, para a igreja que segue o mandamento certo do Senhor. Não importa se é Casa da Bênção, se é católica, se é universal, se é batista, metodista, irmão, mas segue a Deus. Segue do teu jeito. Tu não é obrigado nem a aceitar Jesus, mas pelo meu conselho, vai, aceita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sai desse caminho dos falsos profetas. Narasarabadacaia. Meu Deus, manto de mistério. Sai daí agora. Sai da
deixa e vai para o paraíso, meu amado. O paraíso é a igreja, a casa do Senhor. Você que está me assistindo, aceite Jesus, você, crente ou não. Amado, sai do falso profeta e vai para os verdadeiros. Em nome de Jesus, que você venha ser fortalecido. Meu Pai, como Ele fez com Bartimeu, Jesus fez com Bartimeu. Ele gritava e gritava, mas lhe aconselhava a não gritar, porque Jesus não ia ouvir, mas Jesus ouviu. Então esse falso profeta está te aconselhando a não falar com Deus. Tu está falando com outro Deus, amado. Tu está falando com outro Deus. Agora, seja abençoado pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus, receba essa vitória, amado. Em nome de Jesus, sai da caverna e sai dos falsos profetas. Venha para o verdadeiro. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica com essa palavra. E amanhã, já foi dito aqui, amanhã vai ter um negócio ali na praça. Vocês podem ir lá se apresentar. E a paz do Senhor para todos os ouvintes. Seja abençoado agora em nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus seja convosco. Graça e paz, a paz de Cristo em nome de Jesus.